Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa manhã na Tua presença, na Tua casa, fazendo aquilo que, claro, o Senhor aprova. Começar o nosso dia na Tua casa é um passo de fé que nos traz recompensa. Porque, como diz a Tua palavra, aquele que do Senhor se aproxima, pelo Senhor é galardoado, é recompensado, é abençoado. Eis-nos aqui, meu Deus, para que essa seja a carga que nós venhamos trazer para a nossa vida, sempre, hoje e sempre, estarmos na Tua casa, aprendermos, meu Deus, no Teu templo, buscarmos para nós valores, não apenas coisas, não apenas aproximarmos-nos de pessoas e pegarmos a frequência de alguém, recebermos algo de alguém, comprarmos algo e desfrutarmos de uma satisfação passageira, mas queremos, meu Deus, aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que começa e não para em nós, que volta para o Senhor como a Tua palavra, que o Senhor diz que ela não cairá sem que antes ela passe pela terra, irrigando a semente que foi plantada, para que ela dê fruto e volte para o Senhor, cumprindo o seu propósito. E eu oro que assim seja, meu Deus, na vida de cada um de nós, que a Tua palavra cumpra o propósito dela, que ela se cumpra na nossa vida, que cada palavra que nós cremos, recebemos, tomamos a posse dela, para vê-la, meu Deus, acontecendo em cada área da nossa vida. Que assim seja, que assim o Senhor venha fazer, que assim o Senhor venha operar, que assim o Senhor venha trabalhar em nosso favor, derramar, meu Deus, da Tua unção. Eu confio, meu Deus, na Tua unção aqui, não na minha capacidade, mas tanto na unção do Senhor colocar as palavras certas na minha boca, como a unção, meu Deus, para fazer cada um que a ouve recebê-la, entendê-la, que ela crie, meu Deus, e cause efeito no coração de cada um, de forma que leve pessoas, meu Deus, a fazerem a diferença que ainda não fizeram, a viverem, meu Deus, o cumprimento de promessas que ainda não viveram, a realizarem obras e proezas como ainda não realizaram. Que o Senhor esteja conosco. Eu consagro, meu Deus, essa casa firme que nós iniciamos agora. Eu consagro ao Senhor. E eu peço que aqui a Tua unção seja derramada sobre cada um de nós, sobre cada trabalho, sobre cada palavra que vai ser ministrada, sobre cada oração, meu Deus, que vai ser feita. Que o Senhor inspire, que o Senhor receba, que o Senhor, meu Pai, responda, que o Senhor, meu Deus, mude situações, dê ganhos de causa, cure enfermidades, que o Senhor una pessoas, que o Senhor troque corações, que o Senhor, meu Deus, ajude, dê condições de casas espirituais, familiares, serem edificadas sobre a rocha que é Jesus, o Senhor. Esteja conosco, meu Deus. Na verdade, isso é o que importa, uma coisa: o nosso envolvimento com o Senhor e com a Tua palavra. Eu creio e peço a Tua presença aqui, de agora até o fim desse trabalho, amanhã cedo, quando mais uma vez, se assim o Senhor permitir, estaremos aqui. Que o Senhor nos honre, que o Senhor opere e que o Senhor nos abençoe. É o que eu creio e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, entrego nas Tuas mãos, meu Deus, todo o andamento, horas a fio, mais de um dia inteiro que nós estaremos aqui, meu Deus, na Tua casa, na Tua presença, em clamor, em oração, a tantos, meu Deus, em jejum e baseados na Tua palavra. Que o Senhor se agrade de nós e que altamente venha nos recompensar. É o que eu peço, assim crendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim,
Diga, eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para 1 Reis 18, versículo 16. Em diante. 1 Reis 18, 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Até aqui nós já vemos uma coisa importante que ontem ainda eu falei, que é essa retomada da autoridade que algumas pessoas estão no tempo de fazer. Que autoridade? Você se situar, saber quem você é. Às vezes é interessante como o diabo trabalha isso, né? E cada tempo esse trabalho ele é intensificado e as coisas que cercam as pessoas, né? As coisas que vão ficando em volta, né? Enfim, coisas controladas pelo diabo. A mídia, como a bispa falou, né, no encontro de jovens, que a mídia é a média. Não dá para a gente dizer que, olha, você está sendo influenciado, você está sendo... Porque, na verdade, a mídia é a média do que tem, do que a maioria está falando, do que a maioria está mostrando, do que a maioria está fazendo, do que a maioria está consumindo, e consumindo de todas as formas. Consumindo no que fala, consumindo no que assiste, aliás, consumindo no que compra, consumindo nos eventos, programas, nas atividades que fazem. Então, o que nós vemos aqui? O Elias era um homem consagrado. Um homem que ele não vivia no meio das pessoas, não porque ele era arrogante, soberbo, não, porque ele tinha propósito, está entendendo? Não é aquela coisa que assim, eu sou tímido, eu não gosto de pessoas, eu não quero estar lá em tal lugar, não, propósito. É o que nós temos ouvido desde domingo. Propósito. Eu tenho um propósito, eu tenho que estar no monte agora, se esse é o querer de Deus para a minha vida, eu estou no monte. Se eu tenho que estar numa viagem agora, eu estou na viagem. Se eu tenho que ficar do lado do riacho de Querite, ali, até ele secar, eu tenho propósito. Se eu tenho que ficar por um tempo lá, perto de onde mora uma viúva, que a princípio não tinha comida nem para ela, é propósito. Então veja que não é a minha vontade e menos ainda a média, né? Não é o que as pessoas, não é o fluxo para onde vai todo mundo, não é? Mas é o que Deus tem comigo. E eu falo isso para mostrar para você, porque não dá para dizer, Elias não gostava disso, Elias não gostava daquilo, Elias não gostava de estar em tal lugar. Quem mandou convocar só de gente 450 profetas de um deus pagão, 400 de outro profeta, de uma deusa, e mandou convocar todo o povo, e ficou entre todo mundo. Quem que mandou? Quem? Elias, mas a pessoa que falou foi Elias.
Por quê? Diga, tinha propósito naquilo. E aí o que nós vemos, que ontem eu falei, que é uma coisa que tem mexido muito com pessoas. O Elias chega e o que infelizmente tem sido suficiente para derrotar muita gente. Eu gostaria de falar poucas, mas infelizmente tem sido muitas. Tem gente que nessa frase aqui, a pessoa, ela passa a se questionar. Como que o Acabe recebeu Elias aqui? É você mesmo, perturbador de Israel. Você sabe o que é isso? É uma maneira como se o diabo jogasse uma bomba dentro da pessoa. Porque tem gente que numa pergunta como essa, numa afirmação como essa, não foi uma pergunta, foi uma afirmação, aqui não tem interrogação, né? Aliás, tem, né? É você mesmo, perturbador de Israel? Quer dizer, é você mesmo que está causando problema aqui para as pessoas, para mim, para nós, que está dividindo, que está causando? No que Elias responde, a Bíblia diz, né? Quando viu Elias, disse-lhe, aí Elias disse, não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai tem. Aquela bomba diabólica que ainda funciona, veja, isso não é uma coisa de agora, sempre houve isso. De alguém te questionar, de alguém falar que você é algo, de alguém falar que você tem tal imagem, de alguém dizer que você tem tal intenção. Isso é antigo, esse método, essa estratégia maligna. Vamos lembrar do Davi. Davi não foi lá até o acampamento do exército de Israel porque ele quis, porque ele estava ali, né, intencionado. Não, ele foi cumprir com uma missão que o pai dele deu para ele. Nada nobre, nada ali grande. O pai dele pegou queijo, pegou pães ali, né, grãos, como se diz, a merenda, né? E deu lá para o filho dele, o que não tinha importância, porque não estava com o exército israelita, o filho que não tinha sido convocado, o filho que não tinha maiores compromissos e responsabilidades, então é o que sobrou. Vai você lá entregar, veja como estão os seus irmãos, dá para o comandante deles e volta. Quando Davi chega lá, cumpre com a sua missão, ele ouve o desafio, já que era habitual do gigante Golias. E quando ele ouve, ele quer saber mais, porque aquilo interessa a ele. O irmão dele, o que fala para ele? Você acha que eu não sei, rapaz, que você, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha, como se o irmão tivesse criado um jeito, um pretexto, para ver a vergonha dos demais irmãos. O autocentrado. O Eliabe estava aqui, como dizer, você veio aqui para ver minha vergonha, né? Você veio aqui para ver o quanto que eu estou sendo envergonhado aqui junto com o exército de Israel, né? Você veio aqui para, ou vamos dizer assim, tripudiar de nós, né? Olha o que vocês estão levando desacerto, desaforo. E Davi, no que Davi também disse, não tem nada disso não. O Elias disse aqui, eu não, mas você e a família do seu pai têm perturbado Israel. Essa frase, tem gente que hoje, se vence essa frase, a frase que a mulher está dizendo às vezes, você é isso, que a mãe diz, você é isso, que o pai diz, você é isso, que alguém na sociedade está dizendo, você é isso,
No trabalho diz, você é isso, você não pode, você não consegue, você está limitado a isso, a sua vida é só isso. Tem gente que precisa começar a dizer não. Não sou, não tenho essa limitação, não sou essa pessoa, não sou fraco, não estou entregue a esse vício, não sou dominado por tal sentimento, não sou só isso, não sou o meu erro. Isso aqui já é um passo considerável de vitória. Porque, infelizmente, tem gente que tem sido vencido por uma frase. Uma frase tem sido o suficiente para algumas pessoas pararem. Por que o diabo usa até hoje? Porque funciona. Por que elas estão aqui? Porque Deus mostra que se você crer na sua vida, ela não vai funcionar. E às vezes não é só de uma pessoa que você ouve, às vezes você assiste algo que deixa você confuso, que faz você passar a pensar de uma maneira. Você tem que dizer como Elias, não. Eu não. Eu não tenho perturbado Israel. Quer dizer, eu sei o que eu tenho feito, eu sei o que eu tenho plantado. Eu sei o que eu tenho me derramado, eu sei o quanto eu tenho obedecido a Deus. Mas você e a família do seu pai têm. E aí, como eu disse, não dá para colocar uma etiqueta no Elias dizendo que ele era isso ou aquilo, não, porque ele cumpria com um propósito de Deus. Porque se teve épocas que ele estava isolado, agora ele estava no meio, literalmente, de todo o povo. Gente boa, gente indecisa e gente má. Era ou não era? Ele estava no meio de todo mundo, e ele estava no meio de todo mundo porque ele mandou convocar. Porque o homem de Deus, ele é assim. Ele não cria suas regras. E nós não podemos ser aquele tipo de pessoa, sabe, que fica criando regras. Não seja aquele tipo de homem, sabe, que fica, não, porque isso eu não sou, porque isso eu não faço, não, porque eu não ajo assim. Não, deixa que Deus estabeleça regras, ordenanças, mandamentos e cumpra-os. E aí a gente precisa aprender com Elias. Sabe, porque às vezes nós criamos regras para nossa própria vergonha. Regras baseadas no momento. Às vezes você vive uma situação que tem muita emoção envolvida e às vezes você se precipita. E homem muito emocional, ele tem uma tendência a se precipitar. Algo do tipo, sabe, acontece algo que o ofende, acontece algo que deixa ele triste, chateado, que faz ele se sentir de alguma maneira rejeitado ou lembrar algumas rejeições que sofreu por um tempo na vida, e aí começam a aparecer aquelas frases em nome de Jesus, aquelas frases para serem esquecidas. Algo do tipo, você vai ver, eu nunca mais faço tal coisa. E aí, às vezes ainda termina, com você. Eu nunca mais vou para tal lugar. Eu nunca mais volto aqui. Eu nunca mais vou falar isso. Regras que eu estou criando, que eu estou fazendo, fabricando, para, diga, minha própria, o quê? Vergonha. Porque quantas regras dessas que nós não tivemos direção? É igual igrejas. Você acha que as igrejas que criam, que inventam, que geram regras e costumes na ideia de controlar pessoas, elas salvam mais ou elas mandam mais gente para o inferno? Para isso existe a palavra, a Bíblia.
O que Deus quer que seja feito mesmo, está aqui, ó, igual Elias. O que Deus quer que seja evitado, está aqui também, ó. E nós temos uma gama. De repente você fala, não, olha, eu acho que o Novo Testamento é pouco. Então tem o Velho também. Tem coisas que Deus fez para aquele povo do Egito. Para organização, para asseio, né? Para proteção da saúde deles, daquele tempo, daquele lugar, daquela região, porque imagina, não tinha parede, não tinha telhado, não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, não tinha remédio, então teve coisas que Deus criou, estabeleceu para aquele povo, para ordenar, para organizar, para limitar no sentido de impedir aquele povo de se autodestruir por indisciplina, por ignorância, né, por fazer aquilo que não seria bom para eles próprios. Aquilo não tinha a ver com Deus, aquilo tinha a ver com eles. Mas tem gente que pode dizer, eu quero viver naquele padrão. Não vai perder nada. Mas se você quiser regras, não precisa criar. Tem elas aqui também. Mas aí o que nós vemos? Tem gente que parece que é viciado. Não, porque agora eu vou dizer que isso eu nunca mais eu vou fazer. Não, isso aqui nunca mais eu vou comer. Não, isso aqui eu nunca mais vou falar. Você não pode falar aquilo que é torpe. Uma palavra suja, uma palavra que contamina, que altera a frequência da sua vida para o mal, para uma vida suja, para um padrão baixo. Mas não, sabe, evitar determinadas situações, lugares que Deus não falou. E essa é a vida que a gente tem que ter. Essa vida flexível a Deus. Se Deus mandar eu ficar sozinho num lugar, eu vou ficar. Mas se Deus mandar eu estar no meio de todo mundo que eu conheço, eu vou estar também. Não vou eu, por ou vaidade, ou por insegurança, ou motivado por alguém que fez algo antes, e eu me sinto na obrigação de fazer algo depois, sabe? Alguém vai lá e toma uma decisão drástica que eu vejo, e assim, não, então agora eu preciso tomar também para não ficar para trás. Não. É viver baseado na palavra. Então estava aqui o Elias, no meio de todo mundo. Disse, Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas, se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. O povo estava esperando. Veja que quando ele chama o povo, ele pergunta para o povo, ele chama o povo para uma decisão, o povo não fala nada. Fica esperando o que ele ia dizer, o que ele ia apresentar. Na verdade, o que ele iria oferecer. Por que o povo estava naquela indecisão? Porque o Baal oferecia algumas coisas. Apresentava, não entregava, mas oferecia.
Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam um fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois, apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que o teu servo, e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Elias aqui, ele precisou intervir, chamar a atenção do povo e mostrar o engano, a perda de tempo, de vida, de energia que eles estavam tendo. Colocando mesmo, escancarando que aquilo não era nada, não tinha poder, que aquilo era uma mentira. Ele podia ter chamado um profeta. Podia ou não podia? O que ele fez? Chamou todos. Chama os 450 de Baal, chama os 400 de Azerá. Todos vêm aqui para o altar. Colocou a mesma condição. Ó, tá aí, ó, escolham vocês aí o novilho. O altar, o mesmo. Quanto tempo? O tempo que vocês quiserem aí, ó. Vocês vão primeiro, inclusive, para ninguém poder dizer que eu sabotei o trabalho de vocês. E foram. E fizeram.
e clamaram, e cantaram, e entraram em transe, e se cortaram, e dançaram, e nada. E eu penso que essa palavra ela fala para alguns. Gente que foi longe em algumas coisas. Gente que sabia que Deus não estava em alguns caminhos. E que começou, que foi, que se embrenhou e que se aperfeiçoou naquilo. Que colocou força, que se derramou, que investiu, que depois investiu mais e nada. Como os 450 mais 400 não viram nada. Não tiveram resultado. Constataram. Eles ali, só do que eles fizeram para os deuses deles, eles constataram que aquilo não era Deus. Que aquilo não era o caminho de vida. Como para quantos aqui Deus deve estar agora, sabe, trazendo coisas agora à tona. Ó, você precisa perceber, isso não é vida. Essa escolha não é boa. Ela não te trouxe nada. Nada de bom. O saldo é muito ruim. Corte, retalho, bagunça, sujeira, perdas, vergonha. Aí veio Elias. Elias pega, e uma coisa que eu tenho visto Deus mostrar para nós, trabalhar-nos desde domingo. Que isso tem a ver, não é tudo, mas tem a ver com essa mentalidade de abundância. Repita, mentalidade de abundância que o Senhor está trabalhando em nós. Na mentalidade de abundância, que é sempre você fazer, você entregar, você derramar, você doar, você realizar além da medida. Porque quem está disposto aqui internamente, se está aqui dentro, não vai ser um problema realizar. É ou não é verdade? Se está aqui, ó, se eu já sou assim dentro, quer dizer, se eu penso assim, eu não vou ter problema em fazer assim. Eu não vou ter problema em responder assim. Eu não vou ter problema em falar assim, porque falar não é o único tipo de resposta que a gente dá na vida. É ou não é verdade? Quantas vezes que você é chamado a alguma coisa e tem coisa que você não diz sim. É igual a parábola dos 2 filhos que o pai tinha e chamou para trabalhar na vinha no outro dia. O primeiro disse: não, pai, eu não vou. O outro disse: sim, eu vou. Mas o que disse sim, não foi. O que disse não se arrependeu, viu que a coisa certa a se fazer seria ir, e ele foi. Qual que agradou o pai? O que falou ou o que foi? O que foi. Deus está falando. Deus tem falado que o que Ele está buscando são respostas. Quais? Todas. Deus quer resposta da nossa boca, Deus quer resposta do nosso coração, Deus quer resposta das nossas mãos. Deus quer resposta dos nossos pés. Qual o caminho que eu estou trilhando, que eu estou andando? Por qual caminho que eu estou andando? Vejam onde os seus caminhos os levaram. Então a resposta de Elias foi uma resposta abundante, como o Senhor está dizendo. Você vai dizer por quê? Porque primeiro ele não poupou nada, ele não privou ninguém, ele não deixou, aí eu poderia pegar aqui o Josué, e ele não deixou de fazer nada de tudo que ele recebeu direção para fazer. E parte do que Deus está trabalhando com cada um de nós, e aí eu me apego à palavra profética de Josué,
eu me apego à construção do templo e eu me apego a cada dia o que o Senhor vem falando, no domingo, na segunda, na terça e agora. Deus quer que nós tenhamos esse tipo de resposta, esse tipo de atitude, esse tipo de reação, esse tipo de iniciativa. Deus não quer só que você seja o tipo de pessoa que reage, que, eu sou provocado, eu fui chamado por alguém. Não, Deus quer que você seja da iniciativa que só Deus ter falado dentro de você seja suficiente para você se mover, para você sair do lugar, para você iniciar um projeto, para você chamar algo à existência. E o Elias teve uma mentalidade de abundância aqui. Elias teve atitude de abundância para com Deus. Porque quando ele chega depois, e por que ele foi depois? Porque é a direção que ele recebeu. Porque se ele fosse antes, diriam e teriam a margem, a brecha para dizer que alguma coisa ali ele fez, ele prejudicou os demais. Então faz aqui no tempo de vocês, faz do jeito de vocês. Sabe o que é isso? Tem gente que Deus permitiu. Deus, assim, não usou ninguém para impedir você, Deus não usou ninguém para barrar você, Deus não colocou nada no seu caminho, deixou você seguir seu caminho. Faz do seu jeito, vai lá. Você sabe que eu não estou nisso, você sabe que eu não faço parte desse projeto, você sabe que eu não estou no meio disso, vai e faz. Tem gente que veio, fez, e pegou, e agora é do meu jeito, e agora eu vou fazer, e agora eu vou vencer, e agora eu vou conquistar, e agora eu vou fazer assim com a minha vida, e vai ficar tudo bem. Vai. Fez. Deu tudo certo? Não. E foi até consequências, quando começou a ver, não deu muito certo não está funcionando não. Aí vem agora o poder da palavra. Olha a mentalidade abundante de Elias. E de novo o Senhor trabalhando de coisas que são detalhes, mas que não são insignificantes, até as coisas grandes, que muitas vezes é onde se vê um preço muito alto a pagar, é onde se vê muita coisa a se fazer, e a gente não pode mais medir, não pode mais limitar o que a gente faz para Deus. Elias pegou um altar bagunçado, o que ele fez? Restaurou o altar. O que quer dizer restaurar o altar? Ele limpou o altar, ele removeu do altar sangue, objetos, sujeira. Primeiro as pessoas, que não funcionou. Aquele povo ficou invocando o Deus deles, os deuses deles, e nada aconteceu. Agora o altar é meu. Agora sou eu. Primeiro ele restaura o altar. Depois ele passa, Ele passa pelos marcos antigos, e a Bíblia diz para a gente não remover os marcos antigos. Tem coisa que desde sempre funcionou. Tem coisas que Deus já falou com você, não foi uma vez. Tem coisas que é para a tua vida, que é para a tua família. Tem coisas, quantas pessoas que quando se voltam para Deus, e quando voltam para Deus, o próprio Deus começa a lembrá-las de promessas que fez para elas, às vezes quando elas eram crianças. Não tem gente que volta para Deus, volta para a igreja, começa, e a pessoa, olha, tal época eu vi isso de tal pessoa, tal pastor, tal missionário que falou isso comigo, eu estava na igreja, um dia o Espírito Santo falou comigo, no meu coração lá, ele me falou tal coisa, eu nunca esqueci isso. Gente, o que Deus falou mesmo a gente não esquece. Pode fazer 70 anos, está entendendo? Pode ter 70 anos que Deus te falou algo, aquilo que você sabe que Deus te falou, que Deus tocou o teu coração, você não esquece. Você carrega isso com você.
E aí o Elias pegou 12 pedras para lembrar as 12 tribos de Israel. Lembrou da palavra, e o teu nome será Israel. Ele estava dizendo aquele que luta com Deus, aquele que vence com Deus. Quer dizer, vocês só têm esse nome, viu, nação? Ó, vocês só têm esse nome porque Deus deu esse nome para vocês como nação. Não era Israel o nome deles. Era Israel. O nome deles tem o nome do Senhor, o nome da nação tem o nome do Senhor. Vocês se esqueceram do porquê que vocês estão aqui, do porquê que vocês são quem vocês são. Vocês se esqueceram porque que vocês são tantos. Vocês se esqueceram de onde o Senhor os tirou. Então, está aqui, ó, eu estou lembrando. É aquilo que às vezes a bispa fala. Às vezes você precisa fazer o caminho até o pasto. Às vezes você precisa voltar. Eu particularmente não gosto. Mas quando por algum motivo tem uma igreja nossa, né, lá no interior em Rio Preto, que para eu chegar nela, para eu ir até aquela igreja, eu tenho que passar pelo bairro que eu morei a maior parte da minha infância e da minha adolescência, que é o bairro na minha cabeça que eu morava, né? Eu morei em 2 bairros, mas aquele é o bairro que eu lembro, é o bairro que eu me lembro de gente. O outro eu sei que eu morei, sabe, mas eu não tenho nenhuma lembrança daquela outra. Eu lembro da casa, mas não lembro de histórias de vida. Então, toda vez que eu vou, você vai falar assim, alguma vez você já foi, propositalmente? Não, porque quando eu tenho que passar nessa igreja, eu passo por uma avenida desse bairro. Então, quando eu vou passar pela avenida do bairro, eu viro uma rua só, e uma rua que eu viro é uma curva à direita e uma à esquerda, eu vou passar exatamente onde eu vivi parte da minha vida. E eu não nego que passar naquela rua, passar naquela casa, em frente, naquele lugar, aquilo me dá uma gratidão, sabe assim, você fica até mais animado. Já teve vezes de eu ter passado lá, eu estar com sono, de ser já, por exemplo, madrugada, noite, e quando eu passar lá assim, eu perdi até o sono, sabe aquela coisa de, não, meu Deus do céu, não, já perdi o sono. Por quê? Porque eu lembro, eu sei, sabe aquele filme que passa? De onde, de que, e assim, para ajudar, que Deus abençoe lá o nome de Jesus, aquele bairro, mas para ajudar, está tudo do mesmo jeito de quando eu vivia lá, o que mostra para mim que ali tem algo tão pesado, tão forte, que a vida daquele povo não muda. Por quê? Porque as pessoas não mudam. Mas quando alguma coisa chega, alguma notícia chega, a fé daquele povo não muda. As práticas que havia na minha época, as que eram sujas, imorais, as que eram perversas, as que eram desonestas, continuam do mesmo jeito. E sabe o que é o pior? Às vezes, eu sei que chega com um propósito, não é por acaso não que chega. Às vezes está chegando já para mim, é difícil chegar, mas quando chegam histórias assim, né? De a geração posterior à minha, na minha geração, eu conheci gente da geração anterior, de 2 gerações, né? Então, a minha idade, eu conheci a geração que era pai da minha idade, naquela região, e eu conheci gente que era avô da minha idade, tal como eu tinha, onde eu morava. Morava meus avós, meus pais, e eu morava. Então, os avós da idade dos meus tinham umas práticas, os filhos tinham. As pessoas da minha geração chegaram numa idade, passaram a ter aquelas práticas. E aí eu já tive informação, já ouvi.
de gente que às vezes você encontra, né? Não que quer, mas você acaba vendo, encontrando, pessoa, às vezes aquele momento, aquela situação chega, de você ouvir as mesmas histórias. Ah, o fulano, você lembra do fulano? Não. Ah, o fulano é filho do fulano, lembra? Que morava em frente, que era vizinho, que estudava lá junto, que fazia tal coisa. Ah, lembrei. Não sei quem é, mas eu sei quem é o pai. Ah, eu sei quem é o avô. Ah, o fulano agora está isso. Ah, aconteceu isso com a fulana. Ah, tal pessoa. E cada vez que eu ouço isso, é isso aqui que o Elias fez. A palavra do Senhor disse, o seu nome será Israel. Quer dizer agora, ó, vocês são o meu povo. Eu tenho um povo separado, escolhido, um povo especial. Um povo que lá atrás eu falei com Abraão que seria o meu povo. Mas aquele povo vivendo com deuses, e não com um único Deus, porque esse sempre foi o maior, o mais importante mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor. Quantas vezes que o Moisés, lembra, falava isso? Pô, ele ia falar qualquer coisa para o povo. Ele pode ver, você pega Êxodo, você pega Levíticos, você pega Deuteronômio, você vai ver lá, ele começa, é igual a gente agora essa semana, vai almoçar, Pai Nosso, vamos começar um culto, Pai Nosso, vamos fazer um trabalho, uma reunião, Pai Nosso. Na época a gente vê o Moisés sempre ia falar alguma coisa e falar assim, não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Né? Não adorarás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. E o povo estava fazendo agora o quê? Exatamente o que Deus sempre falou, não faça isso. Aí o Elias, na mentalidade abundante dele, ele vai lá, repara o altar, tem o cuidado de pegar 12 pedras representando que ali tinha 12 tribos, lembra da palavra do Senhor para aquele povo, dizendo o nome daquele povo, pega e manda molhar o holocausto, corta em vários pedaços, espalha, sabe aquela coisa para ninguém falar, mas será que dentro não tinha alguma coisa, é um truque? Não, estou abrindo, ó, estou escancarando, está exposto para quem quiser ver, porque eu não tenho o que esconder. E depois de ter despedaçado o holocausto, molhou a lenha, molhou as pedras e até embaixo molhou a valeta de tanta água que eles jogaram, que jorrava água. E ele falou, molha 3 vezes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, depois de ter feito tudo isso, sabe, sem pressa, sem medir o esforço que ele teria, sem ter um ambiente adequado, que era limpo. Para Deus é limpo. Para fazer certo, é limpo. Para fazer a memória certa, são 12 pedras, 12 tribos. Essas 12 tribos têm um nome, Israel. E esse nome só existe por causa do Senhor. Então, ele passou pela memória, ele trouxe os marcos antigos, ele purificou, ele colocou água por baixo para limpar e depois por cima no sacrifício. E aí ele ora, ele invoca o nome do Senhor, e aí desce fogo. E quando desceu fogo, todo mundo que estava ali, os profetas de Baal, os profetas de Azerá, o Acabe, o povo, todo mundo viu que o Senhor é Deus. E como que eu vou ver que o Senhor é Deus? Se eu não poupar, se eu não medir, se aquilo que eu sei, que eu tenho conhecimento de muito tempo, ou se aquilo que eu estou aprendendo agora, eu colocar diante do Senhor. Eu não me privar mais. A gente tem batido isso, dá para falar isso até o fim do ano, não é uma semana.
Quantas coisas envolvidas, quantas pessoas envolvidas, quanto investimento envolvido, quanta precisão envolvida, quanta dedicação envolvida na construção daquele templo, que não foi um templo enorme, mas foi uma obra perfeita. Por quê? Porque os envolvidos, os que tinham direção de Deus, não pouparam, não mediram esforços. E o que Deus tem trabalhado fortemente em cada um de nós é que Ele está dizendo, para mim, não meça esforços. Para mim, não poupe energia. Para mim, não faça contas. Faça o investimento. Para mim, não calcule quanto tempo vai gastar, quantas pessoas mais vão estar envolvidas. Veja, Elias chamou todo mundo. Ele podia ter feito isso diante de Acabe. Não, é todo mundo. Então, não limite o que Deus tem te levado. Deus está falando comigo, com você, por cada palavra que nós temos ouvido essa semana. Eu estou dizendo, essa semana eu mesmo colocando um período. Mas não penso que é a semana, penso que cada dia Deus está dando direção que Ele quer receber de nós. E aqui agora, espiritualmente falando, quantos aqui já têm a direção para restaurar o altar? Não perde tempo, restaura o seu altar. O que foi feito antes aí? O que foi colocado antes nesse altar? O que foi derramado? Que tipo de sangue? Que tipo de coisa? Que dança? Que objetos? Limpa esse altar aí. Agora, urgente, nesse momento. Não, agora, nesse momento. Limpa, purifica. Pega, tem coisas antigas aí que funcionam. Por que funcionam? Porque vieram de Deus. Traz a memória, lembra, começa a pensar e a manter diante de você. Tem coisas que você deixou para trás, que nunca foi mandado deixar para trás. São coisas que funcionaram, coisas que Deus estabeleceu com você, que Deus deu a você, que Deus deu visão a você, que Deus deu inspiração a você. Coloque elas na tua frente, como Elias fez com aquelas pedras. E o que eu estou falando? De atitudes, de obras espirituais. Você tem que saber o que funciona na tua vida, que já fez com que você estivesse ali em alta com Deus, que você estivesse ali em ação com Deus, que você estivesse ali dentro do jogo e não fora. Tem gente que funciona, por exemplo, esse culto das 7. A pessoa começar o dia, já está na igreja, ouvindo a palavra, orando, né? Aquilo funciona para ela. Não adianta eu saber que no final do dia eu não tenho controle do horário que eu vou terminar e eu fazer um plano mais ou menos assim. Não, mas amanhã, depois do trabalho, eu vou para a igreja. E às vezes eu paro de trabalhar às 8. Está entendendo? Eu não estou falando porque eu estou fazendo o culto das 7. Eu estou falando porque tem gente que ainda não alinhou o que deve ser alinhado. Às vezes esse culto não funciona para você. Você não vai conseguir estar aqui, você vai chegar, não vai conseguir prestar atenção, porque talvez dorme muito tarde, mas tem o das 9. Aí tem um homem que está aqui e vai falar assim, mas das 9 é o das mulheres. Tem mulher aqui? Tem mulher aqui no culto dos homens? Estão aprendendo alguma coisa? Estão pegando alguma coisa? Então, se o que funciona para você é o das 9, então escuta o das 9. Vai ter coisa, vai falar de mulher, de Maria Chiquinha, de laço de batom. Ignora essa parte. Está entendendo? Não é para mim, isso é só para mulher. Mas a palavra de Deus, de todo se aproveita. É ou não é verdade? A palavra de Deus, o que for falado de Deus, o que for falado do Espírito, o que for dado direção. Pega! Tem gente, eu vejo, tem gente que à tarde, a pessoa,
ela tem para não ser cobrada, para não deixar ponta, para não ter situações, é à tarde. Ela precisa deixar tudo em ordem na casa dela, ela precisa cumprir, ela tem compromissos, ela tem uma agenda ali toda regrada na parte da manhã, e aí depois que ela cumpre isso e vai e almoça, aí ela vai estar com a cabeça para ouvir a palavra, para receber a palavra. Então, para ela funciona à tarde. Então, vem à tarde. Não, para mim tem que ser depois de tudo, e eu consigo estar aqui à noite. Eu venho à noite, é depois do meu dia, porque aí o tempo dá para eu chegar, eu consigo parar, aí eu não tenho mais nada, né? Eu sei como que eu funciono, eu não tenho nada para depois, então é a última coisa que eu vou fazer, aí eu preciso estar com tudo resolvido no meu dia, na minha vida, já fiz meus compromissos, já busquei criança na escola, levei, busquei, já comi, já trabalhei, agora é um tempo que eu dedico a Deus. Amém? Funciona assim? Então venha à noite, esteja na presença e na casa do Senhor à noite. Mas eu preciso colocar em prática. Não dá mais para eu ficar, sabe? Qual foi a grande cobrança do Elias aqui? Até quando vocês andarão em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Mas você precisa colocar força agora. Você precisa abraçar o seu Deus. Seguir o seu Deus. Não, esse aqui é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. O Eterno é o meu Deus. Senhor, Todo-Poderoso é o meu Deus. Então eu vou seguir Ele. E seguir quer dizer o que Deus tem falado, que você tem passado por cima, que você não tem colocado essa força que nós vimos o Elias colocar, que você não tem agido dos detalhes até as coisas maiores, as desafiadoras, as que custam caro, as que exigem muito de você. Elias não deu sobras a Deus. Elias deu tudo. Elias fez o melhor. Elias não foi parcial, ele foi integral. Elias não estava dividido. Uma das coisas que mais enfraquece uma pessoa é ela viver dividida. É ela estar fazendo uma coisa pensando em outra. Não é? A gente não repele quando tem conosco, quando a gente está com o marido, a esposa, quando a gente está com a mãe, com o pai, e você percebe que aquela pessoa está com você, mas ela não está pensando em você. É ruim ou não é? Sabe quando você está conversando com a pessoa, você olha para ela está desviando o olhar, que você vê que ela está pensando em algo, em alguém, em um problema, em uma pessoa, em uma situação, em alguma coisa. Não quer, não funciona, é fraco, não alimenta, não preenche. E isso é para Deus. Deus não quer você dividido. Deus quer você para Ele, nele, envolvido com Ele e seguindo somente a Ele. Seguindo somente a Deus. Foi essa mensagem que o Elias levou para o povo e provou para o povo que eles tinham um caminho para seguir. Lembrou o povo, chamou a atenção do povo e fez o fogo de Deus cair para que o povo visse. E fogo, literalmente, não está caindo aqui, mas está queimando dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Porque quando você ouve essa palavra e ela cala fundo aí no seu coração, é o fogo, ainda que foi jogado bastante água primeiro aí, ó, para lavar, para limpar e até para alagar, você percebe o Espírito Santo te chamando, dizendo, vem. Deus tem coisas poderosas, Deus tem intimidade, Deus tem comunhão e Deus tem bênçãos esse fim de ano para nós. Fim de ano não é aquela semana do dia 25 de dezembro ao dia 1º de janeiro. É agora. É esse tempo, é esse período. Deus tem, mas eu preciso ser a pessoa íntegra, a pessoa envolvida, a pessoa comprometida com Deus para viver tudo isso. Seja essa pessoa. Coloque-se em pé, por gentileza.
com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. E o que você agora deve falar com Deus é dar a Ele essa resposta. Senhor, o Senhor é Deus na minha vida. O Senhor é Deus. Não, se eu tinha tal pessoa, se o dinheiro, se o entretenimento era Deus na minha vida. Porque aqui, eu particularmente não acredito que ninguém aqui tenha o Baal como o que estava dividindo o coração. Mas tem gente que tem o dinheiro. Tem gente que tem uma pessoa que está sendo colocada, tratada, sendo colocada nesse lugar de Deus, de um Deus. Tem gente que tem colocado o entretenimento. O entretenimento. O entretenimento para algumas pessoas tem sido um Deus. É onde se gasta tempo. É a motivação de grandes distâncias serem percorridas. É interessante a gente ouvir, né? Que quando a gente fala de Orlando, né? Ali você sabe que tem muitos parques temáticos de diversão, com brinquedos, que só tem lá. E aí você vai longe, né? Aí quando fala da igreja, a igreja agora vai para, já está na verdade, né? Mas vai começar a ter os trabalhos lá na região de Orlando, que Kissimmee é uma cidade ali da grande Orlando, né? Aí você ouve o pessoal, legal, tal. E aí você descobre a quantidade de pessoas, eu já tenho visto. Pessoas, por exemplo, que não moram em São Paulo. E aí vai aparecendo, que legal, já tenho visto. Eu tirei meu visto, eu tirei o ano passado, eu tirei esse ano, eu tirei em tal época, tal. Tem gente que morando no Brasil nunca veio presencialmente à igreja. Por exemplo, nunca teve aquele cuidado de estar aqui numa ceia. Nunca teve, sabe, aquele investimento de passar a virada do ano. E não é gente que passa, sabe, assim, a virada numa família enorme, que todo mundo tem que estar lá, que está desde a tataravó, que tem 100 anos, e está 3, 4 gerações. Não, tem gente que é só a pessoa, é só o casal, é só aquela família com um filho, 2 filhos. E espiritualmente, o que eu estou falando é gente que eu tive contato. Se você perguntar à pessoa, quantas vezes você veio até a igreja, veio até o templo, né? Teve essa atitude, esse investimento, vou dizer uma palavra da bispa, quantas vezes você teve esse capricho com a sua vida espiritual? Quantas vezes você fez esse investimento? Nenhuma, mas tem gente que já foi, sem ter a igreja, tá? Porque vamos lembrar que ainda não tem culto em Orlando. Tem gente que já pagou assessoria, consultoria, tirou o visto, pagou a viagem, a passagem, foi para os parques, pagou estadia, comida,
que é o entretenimento. Mas nunca teve, por exemplo, nunca planejou e nunca teve esse capricho com, vamos falar, esse mesmo. Não devia ser, está errado eu fazer esse nivelamento. Mas nunca teve o mesmo cuidado, o mesmo capricho, nunca fez um investimento desse naipe na vida espiritual. Olha o Elias aqui, ó. A gente está vendo Elias chamando muita gente. A atenção. Se tal coisa para você é Deus, tem gente que já gastou dinheiro numa noite, numa festa, numa balada, e não foi só consigo, foi para agradar pessoas, foi para bebida, para droga, para imoralidade. Nunca teve a mesma atitude para Deus, para derramar na obra de Deus, para fazer parte de um propósito. Não, peraí, eu estou vendo agora, a igreja está num propósito, eu vou fazer parte disso. Ter um trabalho agora como esse das crianças, eu vou ajudar nesse trabalho, eu estou dentro. Já foi longe, às vezes, em projetos do mal, para agradar alguém. Viajou, como as histórias que a gente ouve, uma pessoa conhece alguém pela internet, está trabalhando demais, está corrido o dia, aí vai ter um feriado ali que vai ter uma emenda, a pessoa sai, pega, aluga um carro, cruza, passa a madrugada inteira dirigindo ali, ó, cruzando, rasgando rodovias que ela nem sabe como vai estar, cruzando de um estado a outro para se encontrar com a pessoa que ela nem sabe, nunca tinha visto pessoalmente. Corre o risco até da foto que ela viu ser falsa, para ficar com a pessoa, para passar ali de repente um dia, 2. Mas aí Deus chama a pessoa para estar na casa dele, para cruzar a cidade, não precisa ser cruzar um estado, para sair de um estado para o outro. E a pessoa, não, eu estou com preguiça, hoje não dá tempo, tem muito trânsito. Quantos que Deus está, no começo da sua fé, Deus está falando para você, se desprenda, faça uma oferta. E não somos nós que vamos dizer para você, faz X, faz Y. Não, Deus coloca no coração da pessoa. Igual quando Salomão estava ali, inexperiente, novo ainda, imaturo. E foi Deus que colocou no coração dele. Para que ele queimasse aqueles 1000 animais ali numa oferta a Deus. Chamasse a atenção de Deus. E ele deu ouvidos. E aquilo atraiu o favor. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta que Salomão fez. Quantas coisas que Deus tem chamado, mas que tem gente ainda em dúvida, tem gente que ainda está pagando preços, tem gente que ainda a mente está voltada para uma coisa, para uma direção. E a palavra do Elias foi, se Baal é Deus, seguiu, mas se o Senhor é Deus, seguiu. Siga-o. Não meça esforços. Para Deus não, a gente está ouvindo isso claramente, que para Deus eu não posso medir, eu não posso parar, eu não posso poupar, eu não posso fazer um pouquinho só. Para Deus eu tenho que me envolver, me dedicar, me comprometer, me derramar. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, eu oro para que aqui cada um, meu Deus, seja tocado. Cada um aqui seja tocado, meu Deus, instruído pelo Espírito Santo e que seja guiado por Ele, como Elias foi, para que cada uma daquelas obras, atitudes, cada decisão que ele tomou, desde dizer para o Acabe, eu não sou perturbador, ele estava certo, ele estava com a sua identidade sem nenhuma crise, porque ele dava ouvidos ao Senhor, porque ele ouvia o Senhor, porque ele buscava o Senhor, porque ele acreditava no Senhor.
E eu peço aqui, meu Deus, que o Senhor venha estabelecer, por cada palavra, por cada mensagem, por cada chamado, que o Senhor venha estabelecer a identidade de cada um no Senhor, de acordo, meu Deus, com as experiências que o Senhor tem nos proporcionado vivermos com o Senhor, vivermos no Senhor. Que o Senhor levante pessoas aqui como Elias, que o Senhor leve pessoas hoje mesmo a limparem seu altar, a removerem toda impureza, toda sujeira, todo tipo de sangue que foi caído, derramado de forma, meu Deus, profana, as lâminas, a não entrar, meu Deus, nesse ambiente, nessa situação, a não continuar esse dia sem fazer uma limpeza, uma purificação, a começar, meu Deus, com uma mente limpa, com um coração limpo, com a boca limpa, com o corpo limpo, para poder, meu Deus, oferecer algo ao Senhor, que seja aceito, que seja recebido, que o Senhor, meu Deus, possa e venha se manifestar como se manifestou naquele altar quando Elias fez tudo o que fez. Elias não fez uma coisa, Elias não teve uma atitude, Elias teve todas as atitudes que eram necessárias. E eu oro, meu Deus, para que aqui cada um de nós, assim como nós temos ouvido e aprendido, que as obras que nós podemos realizar são obras poderosas, são obras grandiosas, são obras extremamente, extraordinariamente magníficas, famosas e cheias de esplendor diante de todas as nações. Que assim, meu Deus, o Senhor agora esteja trabalhando em nós, nos libertando, que o Senhor esteja nos dando força, que o Senhor esteja nos inspirando, que o Senhor esteja nos preparando e nos levantando para sermos, cada um de nós, a pessoa, meu Deus, para realizarmos obras deste tamanho, dessa magnitude, com essa profundidade. E que, claro, meu Deus, que tenha um propósito: que o Senhor receba cada uma dessas obras, que o Senhor se agrade dessas obras, e que o Senhor, meu Deus, nos aprove por meio dessas obras, obras de fé, obras sacrificiais, obras, meu Deus, onde a nossa mente foi inspirada totalmente, não parcialmente. Eu oro para que agora já esteja acontecendo essa mudança, que a mente de cada um aqui, meu Deus, esteja sendo preparada, para que ela totalmente seja guiada em cada pensamento, com essa mentalidade de abundância, a começar, meu Deus, por cada obra, atitude, palavra espiritual, que a nossa mente tenha mentalidade de abundância, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor receba, meu Deus, as nossas obras, nossa entrega, nossa atitude, como agora receba o nosso culto racional, receba, meu Deus, essa entrega nesse primeiro culto de hoje, receba agora o nosso pequeno sacrifício, receba os nossos passos, receba esse tempo, meu Deus, e que a cada dia, ainda mais, possamos e venhamos entregar, fazer, declarar, realizar, derramar diante do Senhor na tua casa, no teu templo, no teu altar, como Elias. E que sempre, meu Deus, cada obra, cada palavra, cada atitude, cada entrega, venham dizer para o Senhor, meu Deus, da nossa parte, que o Senhor é o Deus da nossa vida. Que o Senhor é o Deus que nós acreditamos, que o Senhor é o Deus que nós servimos. Que essa seja a mensagem, que as nossas palavras, que os nossos passos, que as nossas obras estejam, meu Deus, todos os dias declarando, louvando, meu Deus, dizendo, meu Pai, mostrando ao Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. Que venhamos lembrar porque somos quem somos, porque temos os nomes, meu Deus, de bênçãos que temos, porque, meu Pai, fomos colocados onde estamos,
como Elias que lembrou, por que vocês se chamam Israel? Nós somos o Israel de hoje. Que o Senhor receba agora nossa vida, nossa obra, nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, eu te agradeço por estar aqui, por fazer parte disso, pelo Senhor estar fazendo a obra, pelo Senhor ter nos tirado de onde nos tirou, por lembrar que o nosso nome é Israel, e o que Israel para cada um aqui significa, da vida que o Senhor nos tirou, a vida que o Senhor nos colocou e a vida para onde ainda está nos levando. Abençoa-nos. Eu te agradeço e declaro, meu Pai, essa unção, e que daqui, meu Pai, cada um esteja te entregando algo como Elias levou o povo, meu Deus, e ensinou o povo a te entregar. Em nome de Jesus. Amém.